Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um programa imperdível aqui no nosso Concurseiro On. Hoje eu, professor Pedro Kuhn, junto com vocês, estarei entregando as questões da legislação institucional do nosso Ministério Público da União. É aquela lei complementar 75/93, nós estaremos entregando para vocês hoje, ó, de mãozinha beijada. Vai ser uma barbada, vai aparecer questões no dia 4 de maio e nós vamos juntos no dia 6 de maio ao vivo corrigir essas questões com base aqui nesse nosso aulão pré-prova. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença, muito obrigado por compartilhar o nosso trabalho. Lembrando que nós não investimos nada em marketing, é só o boca a boca, é só o crescimento orgânico, é só você que está abençoando o nosso canal e fazendo compartilhamento. Então, vou sempre reforçar para você dar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações e, se possível, dar aquela compartilhada com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, para que mais e mais pessoas possam estar junto comigo aqui assistindo esse aulão imperdível e super útil para o seu concurso. Eu sei que milhares de pessoas pelo Brasil estão aguardando ansiosamente esse concurso no dia 4 de maio e certamente Deus vai abençoar cada um de vocês em busca das suas vagas. Lembrando que o plantio é facultativo, a colheita é obrigatória e eu sou sua testemunha por esse esforço, eu sou sua testemunha do seu merecimento, do seu plantio e, portanto, eu pretendo estar sendo uma testemunha também da sua colheita, da sua posse, da sua aprovação. Então, muito boa sorte, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Agora, preste atenção numa coisa importante. Esse nosso aulão pré-prova é um pouco diferente dos outros. Por quê? Porque eu fiz um esquema totalmente resumido para você entender toda a estrutura do Ministério Público da União previsto na Lei Complementar 75/93. Então eu trouxe os conteúdos comuns a todo o Ministério Público da União e depois eu trouxe os conteúdos separados por cada ramo, que é o Ministério Público Federal. Dentro do Ministério Público Federal nós temos o Ministério Público Eleitoral, depois nós temos o Ministério Público do Trabalho, depois nós temos o Ministério Público Militar e depois nós temos o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esse conteúdo, meus amigos, a galera treme na base, a nossa concorrência vai cair igual dominó, mas vocês vão passear por esse conteúdo, vocês certamente irão acertar essa matéria, certo? Agora, no nosso curso, esse conteúdo, esse resumo, é a última aula da Lei Complementar 75/93. Por quê? Porque nós lemos todos os artigos da Lei Complementar 75/93 para só depois eu dar o resumo. E por que eu fiz isso lá no curso do Concurseiro On? Para que a galera assista comigo todas as aulas, esteja desenvolvendo o raciocínio para conseguir pensar com base na banca, que é a Fundação Getúlio Vargas,
e daí sim apare todas as arestas possíveis que possam de uma forma ou de outra enganar o seu concurseiro, enganar a pessoa que está realizando a prova, enganar você, certo? Agora, no aulão para a prova, eu tenho um desafio, que é entregar para você esse raciocínio de uma forma resumida, de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. A prova já é daqui a poucos dias, não tem como você ler mais de 200 artigos agora. Então, por isso que eu fiz esse esqueminha para lá de legal, que está disponível logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. O pessoal está dizendo, ai professor, mas tu está sempre cobrando os materiais. Negativo, os materiais continuam gratuitos. O que eu faço é colocar um botãozinho ali para que você possa doar e abençoar o nosso trabalho com qualquer valor a partir de R$20, certo? Mas se você não quiser doar, é só você clicar no botão de baixo, ver prévia, e ali vai baixar todo o material gratuitamente para vocês, certo? Então, o nosso material continua sendo gratuito. Se você puder me abençoar, show de bola. Se não puder, pretendo continuar ajudando os concurseiros de todo o Brasil a realizar o seu sonho, certo? Agora, se essa aula fosse uma aula do curso, eu teria que introduzir ela como se fosse a última aula da nossa Lei Complementar 75/93. Então, seria mais ou menos assim. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a esse último encontro da nossa Lei Complementar 75/93, quando agora sim estarei entregando para vocês o nosso esqueminha para você entender todo o resumo da Lei Complementar 75/93 e ter até mesmo um esquema de bolso, uma consulta rápida para entender toda a estrutura do Ministério Público da União. Eu sei que todos vocês estão muito ansiosos para ver esse conteúdo, então não perderemos tempo. Vamos direto ao que interessa. Vou colocar a nossa apostila na tela. Vejam aqui a nossa apostila, tá? E como que está organizada a nossa apostila aí para o Ministério Público da União com a prova no dia 4 de maio. Bem simples, olha só. Eu vou rodar ela aqui para baixo, tá? E vocês verão que eu criei uma página dito assim, ó, esquema do Ministério Público da União. Só eu tenho esse esquema. Eu criei, minha autoria. Tenho certeza que vocês vão gostar. E ele está funcionando assim, ó. Nessa primeira parte, eu vou trazer aqui algumas informações relevantes gerais, tá? E depois, meus amigos, cada ramo do Ministério Público eu organizei por cores. Então, na parte que falar em Ministério Público Federal, está em azul. Na parte que falar em Ministério Público do Trabalho, estará em verde. Na parte do Ministério Público Militar, estará em amarelo. E na parte do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, estará em roxo, certo? Então, aqui é uma parte geral, que já vou ler com vocês, tá? Depois eu trouxe em cinza a composição do nosso Conselho Nacional do Ministério Público, que está no artigo 130A da nossa Constituição, que inclusive falamos sobre isso no curso de Direito Constitucional também. Nós tratamos do artigo 130A, não falamos somente na legislação institucional. E, de novo, repetir aqui agora a estrutura do nosso Ministério Público da União, com o Ministério Público Federal em azul, Ministério Público do Trabalho em verde, Ministério Público Militar em amarelo e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em roxo. Na sequência, eu trouxe todas as informações de cada ramo do Ministério Público, novamente organizado pelas cores. Veja, Ministério Público Federal em azul, Ministério Público do Trabalho em verde, Ministério Público Militar em amarelo e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em roxo. O que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você faça o seguinte, ó. Essa página aqui, ó, essa página você deixa para somente ler após nós lermos a íntegra de cada um dos ramos do Ministério Público. Por quê? Porque daí essa página aqui vai fazer mais sentido, certo? Então aqui, nessa aula, nós vamos ver a parte geral ali, a parte inicial, vamos ver o Conselho Nacional e depois vamos para a parte azul, depois a parte verde, depois a parte amarela, depois a parte roxa. E somente lá nos últimos minutos a gente volta aqui e dá uma olhada, ver se essa página está de acordo com tudo que nós estudamos no decorrer aqui da nossa aula, certo? Combinado? Então deixa eu encher aqui a minha xicrinha d'água. Hoje eu estou sentadinho aqui na minha sala, não estou lá no estúdio. A equipe está toda espalhada aí. O meu amigo Lagarto está fazendo uma filmagem para Discovery Channel e o Juliano está fazendo um curso. Então eu estou aqui na minha sala. O pessoal, cada um foi para um lado e me abandonaram, mas não tem problema. Se é para melhorar, que Deus abençoe todos eles, certo, pessoal? Inclusive, assim que for lançado a série do meu amigo Lagarto, eu aviso vocês para que vocês possam assistir e desfrutar.
Eu não posso nem falar o nome da série, ainda está em segredo, já tem nome, mas eu não sou autorizado pelo Discovery a mencionar antes. Mas vai chegar um momento aí para nós comentarmos. Mas enfim, como eu falei, vamos primeiro tratar aqui dessa parte geral, tá? Então eu destaquei aqui o nosso Ministério Público da União, tá? Que é composto de 4 ramos. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com relação aos servidores, ou seja, vocês, nós temos um concurso único. Você vai fazer agora, dia 4 de maio, a prova e você pode ser nomeado servidor técnico analista para qualquer um desses ramos. Agora, os procuradores, esses possuem os seus concursos específicos. Então, se você deseja trabalhar como procurador do Ministério Público Federal, o concurso é de Procurador-Geral da República. Se você deseja trabalhar como procurador do Ministério Público do Trabalho, daí o concurso é da Procuradoria do Trabalho. Do Ministério Público Militar, o concurso é da Procuradoria Militar. E no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também vai ser o concurso específico para os membros, ou seja, para os procuradores. Para vocês, servidores, é tudo a mesma coisa. Agora, quem é o chefe de toda essa estrutura? O nosso Ministério Público da União. O chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Vai falar lá no nosso artigo 128 da Constituição que o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandatos de 2 anos, permitida a recondução. Daí eu coloquei entre parênteses, isso não fala lá na Constituição. Eu que destaquei que as reconduções são ilimitadas. Prestem atenção, as reconduções são ilimitadas, porque aqui fala permitida a recondução. Não é permitida uma recondução, como a maioria dos artigos falam, ou de forma mais rara fala vedada a recondução. Não. Aqui é permitida a recondução, portanto, são 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos. Vou ter ilimitadas reconduções. Claro que na vida real, muda o presidente, muda o PGR, não tem problema. Mas a Constituição autoriza ilimitadas reconduções, isso é muito importante. Outra coisa importante, se nós olharmos, por exemplo, o artigo 101 da Constituição, que fala da composição do Supremo Tribunal Federal, ou se nós formos olhar lá o artigo 102 da Constituição, que fala do Superior Tribunal de Justiça, sempre fala em idades mínimas, 35 anos, para ser ministro do STF ou do STJ, e idade máxima, 70 anos, para ser ministro do STF ou STJ. Agora, para Procurador-Geral da República não tem essa idade máxima. A Constituição só fala em 35 anos como base da idade. Ou seja, se eu tiver 36, 37, 38, 120, pode ser, em tese, eu nomeado Procurador-Geral da República, certo? E a ideia de o meu nome ser aprovado pelo Senado e depois eu ser nomeado pelo presidente, essa é idêntica. Aqui para o Procurador-Geral da República, assim como para os ministros do STF e para os ministros do STJ. E, assim como tem isso em comum, a gente passa primeiro pela sabatina do Senado, para depois ser nomeados pelo presidente, nós temos uma outra informação em comum, que eu destaquei aqui, ó. Cuidado! Só pode ser destituído com autorização da maioria absoluta do Senado. Por que eu tenho que tomar cuidado com isso? Por 2 motivos. Motivo 1, se o Senado aprovou o nome do PGR, para destituir tem que ser consultado o Senado. Então, aqui é um dos motivos importantes de nós sabermos disso. E até é meio óbvio. Mas eu tenho um segundo motivo. A FGV, e eu prometi que estaria falando de perfil da FGV, não é verdade? Então se liga, a FGV gosta dessa informação e gosta de dizer que o Procurador-Geral da República só pode ser destituído com autorização da maioria simples do Senado, ou maioria qualificada do Senado. E a única resposta certa é maioria absoluta. Maioria absoluta. Então não cai em nenhuma dessas variações, não cai em nenhuma pegadinha da FGV com relação a esse assunto. Beleza? Agora eu posso ir para a nossa próxima página, que falará do Conselho Nacional do Ministério Público. Olha só, agora eu vou implorar, vou orar pela audiência. Vou orar por vocês. Quero pedir, em nome de Jesus. Jesus, você também poderia participar aqui do nosso aulão para a prova, que estamos juntos, buscando as questões da prova para realizar o sonho de milhares e milhares de filhos seus de serem servidores públicos. Então, por favor, Deus nos ajude, em nome de Jesus, a encontrar algo, e que algo é esse. Eu queria muito um esquema para eu conseguir decorar 2 coisas, que são esquemas que eu não tenho. Eu gostaria de um esquema para decorar quais são os membros do Conselho Nacional de Justiça,
artigo 103A da Constituição, e gostaria de um esquema para decorar os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 130A da Constituição. Eu não tenho esse esquema. A nossa apostila lá do nosso site, www.concurseiro1.com.br, não tem esse esquema, simplesmente tem um artigo e eu falo, gente, a gente tem que criar um esquema. Eu até procurei já na internet, mas os esquemas da internet são tão difíceis de decorar que é mais fácil decorar o artigo. Enfim, se alguém tiver um esquema para decorarmos esses 2 artigos, eu imploro que vocês mandem para mim, para que eu possa implementar aqui nas aulas e na nossa apostila e possa divulgar esse conhecimento que certamente vai cair na sua prova. Preciso de uma manha para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, se são 2 coisas diferentes, certamente vocês já sabem que são coisas diferentes, né? Aqui eu tratarei do Conselho Nacional do Ministério Público, mas agora está passando na minha cabeça. Como que a galera vai me mandar esse esquema se tiver esse esquema? Não tem problema, olha só. Vou mudar um pouquinho a tela e vou colocar para vocês aqui na tela o meu WhatsApp. Aí, ó. 5199312156, está aqui no meio das minhas mãozinhas, o meu WhatsApp pessoal, que eu uso também para trabalhar como oficial de justiça e, portanto, eu respondo todo mundo que me manda mensagens, certo? Se você tiver algum esquema, pode mandar aqui no WhatsApp, que eu terei um imenso prazer de não só utilizar o seu esquema, mas também dar o seu crédito. Ó, quem me mandou o esquema foi o João da Silva, lá do Acre. Quem me mandou o esquema foi a Patrícia Souza, lá de Rondônia. Então vai ter você certamente os créditos desse esquema. Combinado? Mas, enfim, vamos voltar ao nosso foco, porque, como eu falei, não tem esquema para a gente decorar aqui, então temos que ver o artigo mesmo. Olha só. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para o mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Opa! Aqui nós temos admitido uma recondução. Diferente da página anterior, que falava do Procurador-Geral da República, que era permitida a recondução, ou seja, ilimitadas reconduções. Aqui não. Aqui é permitida uma recondução. E quem são esses 14 membros? Bom, obviamente, o Procurador-Geral da República, que é quem preside o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é o chefe do Ministério Público da União, então nada mais justo do que ele presidir o Conselho Nacional do Ministério Público. Teremos também 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma das suas carreiras. Vocês lembram das 4 cores? Então, ó, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, além do Procurador-Geral da República, eu vou ter um membro de cada ramo do Ministério Público, mas não tem só esses. São 14, né? Então, eu só tenho até esse momento 5. Quem são os demais? Olha só. 3 membros do Ministério Público dos Estados. Então, aquele Ministério Público do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo, cada estado tem a organização do seu Ministério Público Estadual vinculado ali, geralmente, de mãos dadas com o Tribunal de Justiça do Estado. Por que eu falo que é vinculado? O Tribunal de Justiça é órgão do Poder Judiciário. Ministério Público é Ministério Público, é a função essencial da Justiça. Mas eu gosto de dizer que o Ministério Público é um espelho do Poder Judiciário. Porque onde nós temos um juiz, sempre tem à sua direita um representante do Ministério Público. Então, o promotor de justiça, que é aprovado no concurso para Ministério Público dos Estados, ele senta à direita de um juiz estadual, de um juiz de direito, certo? Então, 3 desses membros dos Ministérios Públicos dos Estados estarão aqui compondo o nosso Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, eu já tenho 8 membros. Daí, eu vou ter 2 juízes indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. O que acontece? Eu tenho 2 juízes, mas um é indicado pelo STF e um é indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. A FGV adora dizer que os 2 são indicados pelo STF. Daí, obviamente, será uma afirmação errada. Depois eu terei 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. Tá? A FGV já colocou esse artigo e trocou. Falou assim, ó, 2 advogados indicados pelo Conselho Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil. Não, é o Conselho Federal. Os conselhos sessionais são os conselhos estaduais. Tá? O federal é o que comanda todo o Brasil. Então, fiquem atentos, tem diferença com relação a isso. E, por fim, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Opa! Outra pegadinha aqui. Olha só, são 2 cidadãos, certo? Um indicado pela Câmara e outro pelo Senado. Quer saber o que a FGV já fez? Eles colocaram assim, ó.
2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicadas pelo Congresso Nacional. E agora, tá certa ou tá errada essa afirmação? Bom, vou deixar vocês responderem aqui no chat do nosso vídeo para que eu verifique se vocês estão atentos com o que eu estou dizendo aqui. Às vezes eu estou aqui e me sinto solitário, vocês não falam nada no chat, fala alguma coisa no chat aí, fala de onde vocês estão me assistindo, falem alguma dica, alguma sugestão, me xinguem, mas falem de mim ou falem comigo para eu não me sentir sozinho. Então a pergunta é: 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados pelo Congresso Nacional. Prova da FGV, posso marcar certo ou errado? Vou encher minha linha enquanto você responde. Estou esperando. Estou esperando. Olha só, meus amigos. Essa afirmação está errada. Ah, professor, mas um é pela Câmara e outro é pelo Senado, então são 2 indicados pelo Congresso. Não. Essa afirmação está errada. Por quê? Porque nos termos da Constituição, nós temos competências que são privativas da Câmara dos Deputados, competências privativas do Senado Federal e temos competências privativas do Congresso Nacional. Então, existem 3 formas de reunião lá no Congresso. A reunião lá na Câmara, que é somente deputado, a reunião no Senado, que é somente Senado, e a reunião conjunta com os 2 juntos, certo? Então, meus amigos, se eu responder que serão nomeados 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados pelo Congresso Nacional, devo a entender que eu estarei nessa sessão conjunta votando em 2 cidadãos, e não é assim que funciona. Eu vou ter uma reunião na Câmara para indicar um, uma reunião no Senado para indicar outro. Não vai ser necessária essa reunião conjunta. Então, fiquem atentos, porque o Congresso Nacional ele tem esse funcionamento, podendo ter 3 tipos de reuniões, certo? E, portanto, se a Constituição fala que será um indicado pela Câmara e outro pelo Senado, eu não posso marcar como verdadeiro que serão 2 indicados pelo Congresso Nacional, certo? Agora sim, somando esses 2, nós já temos aí os 14 membros e, como eu disse, a gente vai ter que decorar porque vai cair uma questão de prova com relação a isso. Pode ter certeza. Vencida essa parte do nosso Conselho Nacional do Ministério Público, eu, rodando para baixo, eu tenho aquela folhinha que eu falei para deixarmos para depois, certo? E agora vamos entrar aqui no nosso Ministério Público Federal, o azulão. Chegamos no azulão, tá? Olha só. O Ministério Público Federal exercerá suas funções quando? Olha só. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, dos Juízes Federais e dos Tribunais Regionais, Tribunais e Juízes Eleitorais. O que está acontecendo aqui? O Ministério Público Federal, basicamente, cuida de todo o Poder Judiciário Federal, exceto Justiça do Trabalho e Justiça Militar. Por que exceto esses, professor? Porque a Justiça do Trabalho tem o Ministério Público do Trabalho. A Justiça Militar tem o Ministério Público Militar. Ah, professor, e lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal também é o Poder Judiciário da União. Sim. Só que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, fora os poderes judiciários que estão vinculados, colados nos outros ramos do Ministério Público que estamos estudando hoje, todos os demais ramos do Poder Judiciário Federal são competência do Ministério Público Federal. Todos. Eu não preciso nem pensar muito. Ah, STF, não é no trabalho, não é militar, não é Distrito Federal e Territórios, então é Ministério Público Federal. STJ, também. Ah, deixa eu pensar. Tribunal Regional Federal, também. Juízes Federais, também. Agora, a grande pegadinha, né? Os tribunais e juízes eleitorais. Não vai existir uma estrutura de Ministério Público Eleitoral na organização da Lei Complementar 75/93. Não vai. Mas dentro dela, nós temos lá o Ministério Público Eleitoral, exatamente como nós vimos em detalhes lá no nosso curso, certo? Então, se perguntarem da onde sai o Ministério Público Eleitoral, em qual dos ramos do Ministério Público da União ele está vinculado, ele está agregado, a resposta será aqui no azulão, o Ministério Público Federal, certo? Agora, tem mais, e tem 2 ali, ó. Nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais
para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. Então, se é para defender os índios e o patrimônio nacional, também é o Ministério Público Federal competente. Ô, professor, por que não pode ser os outros ramos do Ministério Público? Porque os outros ramos são mais especializados, ó. Trabalho, militar, Distrito Federal e Territórios. Ô, professor, Distrito Federal e Territórios não é especializado. Não é especializado, mas é limitado, está lá só no Distrito Federal e Territórios. Então, olha como a mente vai fazendo assim, ó, quando a gente vai aprendendo essas informações. Então, essa é a competência do Ministério Público Federal. Mas como que funciona aí a carreira? Está aqui no item 2. O chefe é o Procurador-Geral da República, que também é o Procurador-Geral Eleitoral. Tá? Já explicado acima a sua nomeação, a sua competência é de síndico. Ô, professor, por que já explicado acima? Porque ali em cima, na parte comum, nós conversamos sobre a nomeação do Procurador-Geral da República, que é aquele membro da carreira, que tem mais de 35 anos, que é aprovado pelo Senado e nomeado pelo Presidente da República, permitida a recondução, ou seja, ilimitadas reconduções e o mandato é de 2 anos. Então, isso já foi falado ali atrás, tá? Eu tenho que agora avançar, eu tenho que acrescentar, meus amigos. Então, olha só, a competência do nosso Procurador-Geral da República é de síndico do Ministério Público Federal. De presidente, ele representa o Ministério Público Federal. Ele decide sobre as matérias administrativas, decide grau de recursos, conflitos e atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal. Essa é a competência do nosso presidente. Como assim? Como assim? Não entendi, é simples. Imagina que você mora no condomínio e precisa cortar a grama do condomínio. Você não vai lá cortar e nem você vai direto estar contratando um jardineiro. Você chama quem? O síndico, o representante do condomínio, para que ele tome uma atitude. A mesma coisa é aqui nessa organização do Ministério Público Federal e nesse nosso raciocínio de hierarquia. Porque sendo o Procurador-Geral da República o chefe do Ministério Público Federal, então é ele que vai fazer essa função de chefia do Ministério Público Federal. E esse raciocínio é muito importante porque pode aparecer uma questão da Fundação Getúlio Vargas cobrando para você qual a competência dos órgãos fracionários do Ministério Público Federal. E nós temos aqui, olha só, competência do chefe, Procurador-Geral da República, competência do Colégio de Procuradores, competência do Conselho Superior do Ministério Público. Então, todos esses 3 poderiam, em tese, se confundir. Mas daí você vai dizer, não, professor, não vou me confundir, porque eu já assisti todas as suas aulas com o Pulseiron e você já deu todo o esquema. Beleza? Mas cabe a mim estar aqui nesse esqueminha relembrando, porque eu prometi que essa seria a última aula da Lei Complementar 75/93, né? Então, eu estou reforçando essa ideia de síndico, de presidente, de chefe do nosso Ministério Público Federal por parte do Procurador-Geral da República. Agora, o que faz o nosso Colégio de Procuradores? Você lembra? Primeiramente, o Colégio de Procuradores é composto por todos os membros do Ministério Público Federal e a sua competência se resume em elaborar listas sextuplas, eleger e opinar. Só isso. Então, professor, quem é que vai criar a lista sextupla para indicação de um quinto constitucional de algum membro do Ministério Público Federal, de um TRF, por exemplo? Lista sextupla é automático o Colégio de Procuradores. E por que é automático, professor? Te explico. Te explico. Porque o Colégio de Procuradores é composto por todos os procuradores. Certo? Todos. Então, todo mundo vota na criação dessas listas sextuplas. Só que, por outro lado, esses procuradores podem estar espalhados pelo Brasil. Então, eles precisam ter poucas competências. Eles não podem ter muitas competências, como, por exemplo, criar as normas do Ministério Público Federal ou tomar outras decisões mais importantes com relação aos colegas, de repente, permuta, remoção, disponibilidade. Isso não pode tomar. Por quê? Porque os procuradores estão espalhados pelo Brasil. Então, eles só vão estar votando à distância, votando em lista sextupla, elegendo alguma coisa e opinando sobre alguma coisa. Se eu tiver que tomar decisões mais aprofundadas, mais debatidas, daí, meus amigos, eu vou para o item 4, que é o nosso Conselho Superior do Ministério Público. Olha só, o Conselho Superior do Ministério Público, nós falaremos agora sobre a composição e competência. Primeiramente, falando sobre a competência para já linkar com esse raciocínio que nós temos aqui. Então, compete exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal e tomar decisões importantes demais para ficar nas mãos apenas do Procurador-Geral da República. Como, por exemplo,
destituir o corregedor-geral, decidir sobre remoção e disponibilidade, pedidos de reversão, deliberar sobre a realização de concurso e aprovar a proposta orçamentária. Isso é muito importante e eu não posso dar essa competência para o Colégio de Procuradores porque a galera está espalhada pelo Brasil, são milhares de procuradores. Aqui, o nosso Conselho Superior ele é bem mais reduzido, é bem menos gente. Querem ver? Olha a composição. Tá aqui, ó. O Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República integram como membros natos. E depois eu tenho 4 subprocuradores-gerais da República eleitos para mandatos de 2 anos, na forma do artigo 53, inciso 3, eleitos pelo Colégio de Procuradores, permitida uma reeleição. Prestem atenção aqui, porque não terminou a composição do nosso Conselho Superior. Olha só. Depois eu tenho 4 subprocuradores-gerais da República eleitos para mandatos de 2 anos por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Tá, professor? Eu boiei. Eu tenho que reconhecer que eu boiei, professor. Não estou entendendo nada. Agora eu me perdi na composição aqui do Conselho Superior. Até esse momento eu estava muito bem, mas agora eu boiei. Olha a diferença, tá? Esses 4 subprocuradores-gerais da República aqui, eles são eleitos para mandatos de 2 anos pelo Colégio de Procuradores, tá? Permitida uma reeleição, ou seja, todo mundo vota. Todos os membros da carreira votam, tá? Todos os 3 degraus da carreira votam, tá? Agora, esses 4 subprocuradores-gerais da República são eleitos para mandato de 2 anos por seus pares, mediante o voto plurinominal, facultativo e secreto, permitido uma reeleição. Por que por seus pares? Porque esses 4 aqui, somente o final da carreira vota. Somente os subprocuradores-gerais da República votam. Então, aqui no nosso Conselho Superior do Ministério Público Federal, 4 membros serão votados por todos os membros da carreira, mas 4 somente pelos subprocuradores-gerais. E nesse momento eu estou me flagrando. Eu estou crente que você domina a carreira do Ministério Público Federal, mas pode ser que não domine. Então, meus amigos, não se assuste. Por quê? Porque esse nosso material é perfeito. Aonde que está a nossa carreira? Está aqui, ó. Nesse cantinho azulão aqui, ó. Quando você faz o concurso para o Ministério Público Federal, você é nomeado como Procurador da República. Com o passar dos anos, por antiguidade e merecimento, você pode ser promovido. Daí você vira um Procurador Regional da República. Depois, com o passar dos anos, você pode ser promovido por antiguidade e merecimento, daí você chega no final da carreira. Você chega ao cargo de Subprocurador-Geral da República, certo? Conversei esses dias com um grande amigo, procurador, aí, na verdade, ele é Subprocurador-Geral da República, e ele me comentou que parece que ele foi rebaixado, quando, na verdade, ele foi promovido. Como assim? Como assim rebaixado? Simples. Lá no início da carreira, quando eu era Procurador da República, parecia que eu cuidava da República inteira. Daí eu fui promovido. Daí eu virei um Procurador Regional da República. Então deu a impressão que eu só cuidei de uma regiãozinha. Deu a impressão que eu diminuía na hierarquia, mas na verdade eu aumentei. E depois, meus amigos, eu fui promovido para Subprocurador-Geral da República. Então, eu que era Procurador da República, virei Procurador Regional da República e depois eu virei um Subprocurador-Geral. Parece que estou abaixo das pessoas, mas na verdade a carreira é oposta. Subprocurador-Geral da República é o topo da carreira. Então, 4 membros do Conselho Superior, todo mundo vota. Já os outros 4, somente os subprocuradores votam. Por isso que no artigo fala que são votados pelos seus pares. Show, né? Show de bola. Só que nós sabermos quem é e o que faz o Procurador-Geral da República, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior, não resolve tudo ainda. Porque dentro da nossa estrutura do Ministério Público Federal e dos outros ministérios públicos também, nós temos as câmaras de coordenação e revisão. Câmaras de coordenação e revisão. No caso aqui, estou na parte azul. Então, são as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Qual é a composição dessas câmaras? As câmaras são compostas por 3 membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da República e 2 pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível. Quais são os integrantes do último grau da carreira? Os subprocuradores-gerais da República. Tá? Então, eu já tenho aqui a composição dessas câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Qual será a competência? Está logo aqui embaixo.
Compete promover integrações e coordenações, intercâmbios, mas principalmente decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público Federal. O recurso contra essa decisão vai para o Procurador-Geral da República, conforme destacado acima. Então, eu aposto muito nesse tipo de questão, nesse tipo de informação, porque só vai acertar essa informação o cara que domina a Lei Complementar 75/93. Então, se nós tivermos um conflito de atribuição entre os órgãos do Ministério Público, quem vai decidir será a nossa Câmara de Coordenação e Revisão. As demais competências são barbada, né? Coordenar, intercâmbio, revisar. Mas essa de decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos, essa é top. Câmara de Coordenação e Revisão é quem decide. Agora, se não gostaram da decisão, cabe recurso. E daí quem julga o recurso? O Procurador-Geral da República. E por isso que eu destaquei aqui na parte final. Ó. Julga em grau de recurso os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público Federal. Certo? Então, olha que baita questão. Só quem domina esse conteúdo, só quem está aqui comigo, só quem assistiu às aulas consegue acertar essa parte da matéria. Então, cuidado com essa informação. Bom, depois das câmaras de coordenação e revisão, eu tenho a Corregedoria do Ministério Público Federal, né? Essa aqui eu acho que é até mais fácil, né? Primeiramente, a nomeação do corregedor. O corregedor-geral será nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre os subprocuradores-gerais da República, integrantes da lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. Parei de ler! Olha só, duas informações, tá? Primeiro, o nosso corregedor é somente final de carreira, subprocuradores-gerais da República. Segunda coisa, quem elabora a lista tríplice para a escolha do corregedor é o Conselho Superior. Não é o Colégio de Procuradores, é o Conselho Superior que é quem toma as decisões mais complexas, porque tem menos gente para decidir. Então, decisões de coleguinhas, emoções e tudo mais, e listas tríplices, é o Conselho Superior, não é o colégio. O colégio, meus amigos, olha o que eu destaquei ali, ó. O colégio, ele elabora as listas sextuplas, não listas tríplices. Então, cuidado com essa pegadinha. Olha que baita questão. Eu estou vendo essa questão na prova e vendo a nossa concorrência caindo igual dominó. Assim, puc, 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 puc. Daí vai chegar você, vai acertar, vai passear, vai ser nomeado e alguém vai perguntar, tá, mas onde é que tu viu isso, cara? Aonde tu tirou isso? Ué, tá ali. Concurseiro 1, professor Pedro Kuhn, deu tudo mastigadinho. Então, meus amigos, cuidado com essa informação porque ela não é difícil, só que ela está muito perdida dentro da Lei Complementar 75/93, certo? Então, o corregedor será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre os subprocuradores-gerais da República, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior para mandato de 2 anos, renovável uma vez. A sua competência é de órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Então, basicamente, o corregedor vai fazer as correções, as inspeções, é ele que vai estar fazendo esse tipo de competência dentro do nosso Ministério Público, certo? Mas prestem atenção, porque é somente o final de carreira que pode ser esse corregedor. Já que falei no final da carreira, eu destaquei aqui a carreira, tá? E no item 7, que fala dos subprocuradores-gerais da República, eu trouxe a seguinte informação. Serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas câmaras de coordenação e revisão, cabendo aos subprocuradores-gerais da República privativamente o exercício das funções de... Parei de ler. O que acontece? Como funciona a vida real, tá? Vamos imaginar que o meu sonho seja ser procurador da República. Então, tem vários amigos, vamos pensar o que veio na mente assim agora. Analícia Hartz, por exemplo. Uma grande amiga, Analícia Hartz, que é procuradora da República. Ela passou aqui na Procuradoria da 4ª Região e mora em Porto Alegre, veio trabalhar em Porto Alegre. Então, ela passou como procuradora da República. Daí, com o passar do tempo, não sei se já é o caso, não sei se ela foi promovida, não acompanho a carreira, não fico olhando, mas com o passar do tempo ela pode ser promovida para Procuradora Regional da República e depois ela pode ir para a Subprocuradora-Geral da República. Quando ela é nomeada Procuradora da República, ela está aqui em Porto Alegre. Ela está logo aqui na frente da rótula da Supercuia, do lado, ali perto ali do Parque Harmonia, certo? Agora, quando ela vira Procuradora Regional da República, ela vai estar atuando junto ao Tribunal Regional Federal. Então, a palavra regional atrai regional. Quando ela é procuradora da República, ela atua geralmente junto aos juízes federais de primeira instância. Quando ela é promovida para procuradora regional da República, ela vai atuar junto aos tribunais, Tribunal Regional Federal e, de repente, ao Tribunal Regional Eleitoral.
E quando ela chega no último grau da hierarquia, daí ela vai trabalhar só lá em Brasília. Ela tem que ir para Brasília. Subprocuradora-Geral da República tem que ir para Brasília, porque ela vai atuar nos tribunais superiores. Então, essa é a hierarquia da carreira aqui do nosso Ministério Público Federal. Então, nada mais justo que informe aqui que o subprocurador-geral da República, que está no final da carreira, vai atuar no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, que são os tribunais superiores lá de Brasília, e nas câmaras de coordenação e revisão. E a lei destaca que cabe ao subprocurador-geral da República privativamente o exercício das funções de vice-procurador-geral da República, porque eu estou lá em Brasília, vice-procurador-geral eleitoral, porque ele atua junto ao TSE, tem que estar em Brasília, Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, acabamos de destacar ali em cima, Procurador Federal dos Direitos dos Cidadãos, não destacamos esse procurador eu só estou destacando aqui, fora isso ele foi destacado lá no decorrer das aulas, o concurseiro 1. Depois, coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, acabamos de ver que nas câmaras de coordenação e revisão eu preciso estar no final da carreira, certo? Então, meus amigos, aqui está o item 7 que traz os cargos obrigatórios para o final de carreira. Depois, no item 8, eu vou falar dos procuradores regionais da República que serão designados para atuar junto aos tribunais regionais federais ou, eventualmente, se ele for nomeado o procurador regional eleitoral, ele pode atuar junto ao Tribunal Regional Eleitoral. E, por fim, encerrando aqui a nossa parte azul, os procuradores da República que serão designados para oficiar junto aos juízes federais e junto aos tribunais regionais eleitorais, onde não tiverem sede da Procuradoria Regional da República. Professor, essa última informação azul aqui eu não entendi. Te explico? Olha só. Dentro do Ministério Público Federal, nós temos o Ministério Público Eleitoral, tá? Só que Tribunal Regional Eleitoral, se nós pegarmos lá o artigo 118 da Constituição Federal, diz que haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Só que nós não temos Tribunal Regional Federal em cada estado e no Distrito Federal. Não, nós temos somente 5 regiões de TRF. Nós temos o TRF da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta região, que foi o último que foi criado. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos, inclusive, prova do Tribunal Regional Federal da quarta região no dia 13 de agosto. E aqui no Tribunal Regional Federal da quarta região, nós temos ele cuidando do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Certo? Então, cuidando do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, nós temos que no Rio Grande do Sul eu tenho TRF. Então, quem vai atuar na Justiça Eleitoral, no TRE, será um procurador regional da República que se chamará Procurador Regional Eleitoral. Só que em Santa Catarina e no Paraná eu não tenho TRF. Então, lá não tem procuradores regionais federais. Então, quem vai atuar junto aos 2 TRS serão procuradores da República, de primeira categoria, o início da carreira. E esses procuradores da República poderão ser chamados de procuradores regionais eleitorais e serão chamados procuradores regionais eleitorais. Então, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, o procurador regional eleitoral é um procurador da República. Por isso que fala aqui, ó, serão designados para oficiar junto aos juízes federais e junto aos tribunais regionais eleitorais, onde não tiver sede a Procuradoria Regional da República. E não tem Procuradoria Regional da República nem em Santa Catarina nem no Paraná. Só tem aqui em Porto Alegre, que é onde tem o Tribunal Regional Federal. Como eu falei, o Poder Judiciário da União tem um espelho, que é o Ministério Público da União. No caso do Ministério Público Federal, eles estão junto com a Justiça Federal. Onde tem um juiz federal, à sua direita tem um procurador da República. Onde tem um desembargador federal do Tribunal Regional Federal, à sua direita tem um procurador regional federal. E nos tribunais superiores tem os subprocuradores gerais da República. E nesse momento, vencemos a parte azul aqui do nosso esquema, vencemos o Ministério Público Federal, que de longe é o mais chato e o mais difícil, porque dentro dele nós temos que aprender tudo bem detalhadamente e ainda lembrar que está aqui dentro o nosso Ministério Público Eleitoral. A partir de agora vai ficar tudo muito, mas muito mais fácil. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, não vai ter nos demais o Ministério Público Eleitoral. E o segundo motivo, os conhecimentos que nós adquirimos estudando a parte azul do Ministério Público Federal serão replicados aqui nas demais partes. Não estão acreditando? Então, olha só. Ministério Público do Trabalho. Agora eu estou na parte verde, tá?
Essa apostila colorida ficou meio chata porque quando eu marco na tela não marca tanto para quem está em casa, né? Se o fundo está branco, quando eu marco na tela fica bem azulão, né? Mas enfim, eu marquei ali o título e não apareceu tanto para vocês, mas o importante é você acompanhar o raciocínio, tá? Então, o Ministério Público do Trabalho tem competência nas matérias trabalhistas. Isso aqui é meio óbvio, né? Então, se eu só replicar os conhecimentos que nós vimos até aqui, eu posso pensar o seguinte, ó. Os subprocuradores gerais do trabalho, que é o final da carreira, trabalharão lá no Tribunal Superior do Trabalho. Os procuradores regionais do trabalho trabalharão junto aos tribunais regionais do trabalho. E os procuradores do trabalho trabalharão junto aos juízes do trabalho. Já posso pensar alguma coisa assim. Só que aqui, meus amigos, eu tenho que estar atento, porque o chefe não é o Procurador-Geral da República. Olha ali, ó, o chefe é o Procurador-Geral do Trabalho. Então aqui eu tenho uma diferença. Não é o PGR o chefe, aqui é o PGT o chefe. E ele será nomeado pelo Procurador-Geral da República. Então fiquem atentos. Então eu vou ler todo esse parágrafo aqui para você entender, porque esse parágrafo vai ser replicado depois no Ministério Público Militar e no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então olha só. Chefe o Procurador-Geral do Trabalho. Ele será nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre integrantes da instituição com mais de 35 anos e 5 anos na carreira, integrantes de lista tríplice, escolhida mediante voto plurinominal facultativo e secreto pelo Colégio de Procuradores para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar com mais de 2 anos na carreira. Sua competência é de síndico do Ministério Público do Trabalho, de presidente, representa o Ministério Público do Trabalho, decide sobre matérias administrativas, decide grau de recursos, conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. Então a competência é a mesma, só que aqui digamos assim, a burocracia, a formalidade para sua escolha é um pouco diferente. Por quê? Porque quem nomeia é o Procurador-Geral da República. Não passa pelo Senado e não passa pelo Presidente da República. Aqui é o Procurador-Geral da República que nomeia, certo? Outra coisa, o Procurador-Geral da República vai escolher dentre 3 nomes, tá? E que 3 nomes são esses? Serão 3 nomes votados por todos os membros do Ministério Público do Trabalho. E qual que é o órgão que temos todos os membros do Ministério Público do Trabalho? Se eu pensar em Ministério Público Federal ali na parte azul e replicar aquele conhecimento agora na parte verde. Bom, certamente composto por todos os membros é o Colégio de Procuradores, está logo aqui no item 2. Ó. Colégio de Procuradores do Trabalho, composto por todos os membros do Ministério Público do Trabalho, e sua competência se resume a elaborar as listas, eleger e opinar. Certo, meus amigos? Então, se dentro do Ministério Público do Trabalho eu estou elegendo as listas, quem vai eleger essa lista agora para a eleição do nosso Procurador-Geral do Trabalho será esse Colégio de Procuradores, certo? Fiquem muito atentos com isso, porque acaba sendo uma pequena diferença ali do nosso Ministério Público Federal, né? Que, inclusive, fala que é elaborar listas sextuplas. No caso do Ministério Público do Trabalho tem essa situação de lista tríplice também, certo? Então, muito cuidado aqui. Depois de eu destacar isso, vejam que eu botei em negrito e sublinhado para você. O Procurador-Geral do Trabalho é permitida uma recondução. Uma. O Procurador-Geral da República são ilimitadas, mas o Procurador-Geral do Trabalho é permitida uma recondução. Então, temos que estar atentos com relação a essa informação, certo? Muito cuidado. Mas depois que nós estivermos atentos a essa informação, vocês vão ver que basicamente tudo vai se repetir. Vai mudar um pouquinho uma nomenclatura aqui outra, mas a estrutura é muito parecida com o Ministério Público Federal. Olha só. Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, composição e competência. Olha só. A competência é a mesma. Compete exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Trabalho e tomar decisões importantes demais para ficar nas mãos apenas do Procurador-Geral do Trabalho, como destituir o Corregedor-Geral, decidir sobre remoção e disponibilidade, pedidos de reversão, deliberar sobre a realização de concurso e aprovar a proposta orçamentária. Basicamente, decisão de coleguinhas, certo? O que mais? Qual é a composição? Igual ao Ministério Público Federal, né? Só que agora é o Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Trabalho que o integram como membros natos. Depois eu vou ter
4 subprocuradores gerais do trabalho eleitos para mandatos de 2 anos pelo Colégio de Procuradores, permitida uma reeleição. Então, aqui todos os membros da carreira estarão votando, mas eu também terei aqueles 4 que são eleitos somente pelos seus pares. Olha aqui, ó. 4 subprocuradores gerais da República eleitos para mandato de 2 anos por seus pares, ou seja, somente o final da carreira é que estará votando, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Essa estrutura da carreira é muito parecida com o nosso Ministério Público Federal. Se você não acredita, nós podemos ir lá para o nosso resuminho daquela página que nós pulamos. Querem ver? Olha só. Aqui está a carreira do Ministério Público Federal. E logo do lado em verde está a carreira do Ministério Público do Trabalho, em verdinho ali, ó. Então, meus amigos, o Ministério Público do Trabalho, eu vou ter, se eu passar no concurso, eu passo primeiro para Procurador do Trabalho, depois eu vou ser promovido para Procurador Regional do Trabalho e, por fim, eu vou para Subprocurador Geral do Trabalho, quando eu vou trabalhar lá em Brasília, junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Viram que é muito parecido? É muito parecido. Então, se a gente estuda a parte azul, quase que automaticamente nós estamos estudando a parte verde, a parte amarela e a parte roxinha, só com algumas pouquíssimas alterações, como, por exemplo, o chefe, né? E se eu já sei o chefe do Ministério Público do Trabalho, que é o Procurador-Geral do Trabalho, quem nomeia é o PGR, eu já posso dar um spoiler. O chefe do Ministério Público Militar, quem nomeia é o PGR também. O chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que nomeia é o PGR também, igualzinho no Ministério Público do Trabalho. Então, tudo vai se fechando, tudo vai se encaixando perfeitamente aqui. Mas, enfim, vamos voltar lá para o nosso Ministério Público do Trabalho, porque nós estávamos ali nessa composição do Conselho Superior, que é composta basicamente de 10 membros, né? Procurador-Geral do Trabalho e o vice, mais 4 subprocuradores eleitos por todos os membros da carreira e 4 subprocuradores gerais eleitos somente pelos seus pares. Depois eu também terei a Câmara de Coordenação e Revisão. Olha como é igualzinho tudo, olha só. Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, composta por 3 membros do Ministério Público do Trabalho, sendo um indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes, para o mandato de 2 anos dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível. Compete promover integrações e coordenações dos órgãos e intercâmbios, mas, principalmente, decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. O recurso contra essa decisão vai para o Procurador-Geral do Trabalho, conforme destacado acima, que eu botei ali em cima no nosso chefe, que ele decide em grau de recursos os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. Olha que show de bola esse nosso resumão aqui, hein? Olha que show de bola. Gente, essas informações estão lá pelo artigo 100 e poucos da lei. Se a gente não tem um esqueminha desse, a gente não acerta. É impossível acertar. E facilita muito a gente visualizar que o Ministério Público do Trabalho é um espelho do Ministério Público Federal, né? Tudo igual. É tudo muito igual. Mas, enfim, continuando. Aqui estamos na Câmara de Coordenação e Revisão, né? Vamos agora falar do nosso corregedor, que é a mesma coisa também. Olha só, Corregedoria do Ministério Público do Trabalho. O corregedor será nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho, dentre os subprocuradores gerais do trabalho, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, para mandatos de 2 anos renovável uma vez. A sua competência é de órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público do Trabalho, igualzinho no Ministério Público Federal. Agora, vai falar das carreiras. Subprocurador-Geral do Trabalho serão designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do Trabalho e nos ofícios das Câmaras de Coordenação e Revisão. Cabe aos subprocuradores gerais do trabalho privativamente o exercício das funções de Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho e coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Só 2 para eu lembrar. Sabe por que aqui é menos para eu lembrar? Porque aqui não tem Ministério Público Eleitoral. Lá no Ministério Público Federal, eu tinha que falar do Ministério Público Eleitoral, mas aqui não tem. Então aqui ficou tudo muito, mas muito mais simples. Agora, preste atenção no detalhe que me veio à luz aqui, ó. Me veio uma benção. Senti um toque divino aqui numa ideia que eu tive de uma possível questão que nunca caiu. Mas vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui na nossa Câmara de Coordenação e Revisão, nós temos que ela é composta por 3 membros do Ministério Público, sendo indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes para mandato de 2 anos,
dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível. Então, eu não posso afirmar que todos os membros da Câmara de Coordenação e Visão serão subprocuradores-gerais da República. Se não tiver gente para colocar ali, eu posso ter procuradores regionais do trabalho ou procuradores do trabalho, não concorda? Porque a lei fala, sempre que possível, do final da carreira. Beleza? Captaram isso? Agora, olha que legal a pegadinha. Para ser coordenador da Câmara de Coordenação e Visão, obrigatoriamente, essa função é de um subprocurador-geral do trabalho. Olha que top. Todos os membros não precisam ser no final da carreira, mas o coordenador sim. Então, pelo menos um precisa ser um subprocurador-geral do trabalho. E daí eu posso ter uma afirmação assim. Segundo a legislação complementar 75/93, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, para compor a Câmara de Coordenação e Visão, obrigatoriamente eu necessito de um subprocurador-geral do trabalho, que será obrigatoriamente o seu coordenador. E tá certo. Todos não precisam, mas um tem que ser para ser o coordenador. Que baita questão. Agora eu fiquei orgulhoso de mim. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, por essas bênçãos, por essas iluminações. Eu acredito sempre falo glória a Deus. Porque eu me sinto tão burrinho, eu penso assim, não, eu não posso ter esse tipo de ideia sozinho. Alguém veio aqui e me iluminou. Não consigo ter esse tipo de ideia sozinho. Então, glória a Deus. Muito obrigado por essa dica aqui. Baita questão de prova. Se cair, só vocês acertam. Agora, os procuradores regionais do trabalho serão designados para oficiar junto aos tribunais regionais do trabalho e os procuradores do trabalho serão designados para funcionar junto aos tribunais regionais do trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam especialmente interesses de menores e incapazes. Então, o que acontece na prática no Ministério Público do Trabalho? A Justiça do Trabalho é uma das maiores justiças do país, então tem muitos juízes do trabalho. Mas, na primeira instância, para cada juiz do trabalho, não precisa de um procurador do trabalho. Um procurador do trabalho cuida aí de 20 juízes do trabalho. Por quê? Porque, na primeira instância, o procurador do trabalho só atua nos interesses aí de menores e incapazes nos litígios trabalhistas, certo? Então, são bem menos procuradores do trabalho com relação à numeração de juízes do trabalho. Agora, pela hierarquia, se eu sou um procurador regional do trabalho, daí eu atuo somente nos tribunais regionais do trabalho. Só que como é pouco serviço, às vezes um procurador do trabalho fica ocioso. Ele fica parado, não tem função para ele. Então, ele também, esse procurador do trabalho, ele pode oficiar junto aos tribunais regionais do trabalho. Não é um cargo privativo de procurador regional do trabalho oficiar junto aos tribunais regionais do trabalho. Não, não é um cargo privativo, certo? E se você viu isso, você venceu a parte verde, estamos agora chegando na parte amarelinha, tá? Aqui na parte amarelinha, vamos só dar uma olhada rápida lá na nossa consulta de bolso, porque se nós formos olhar os chefes, ó, tá todo mundo meio igual. Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Procurador-Geral da Justiça, no caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a parte roxa. Depois, o Colégio de Procuradores, olha, basicamente está tudo igual, né? Todos os seus membros. Depois, o Conselho Superior, está tudo igual. Depois, as Câmaras de Coordenação e Revisão, está tudo igual. Corregedoria, está tudo igual nos 4 ramos do Ministério Público. Agora, aqui na carreira, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho são bem parecidos, mas o Ministério Público Militar é um pouco diferente. Porque eu vou ter os subprocuradores gerais da Justiça Militar como final da carreira. No degrau intermediário, eu tenho procuradores da Justiça Militar. E no início da carreira, eu tenho promotor da Justiça Militar. Promotor. Então, se eu for passar num concurso para o Ministério Público Militar, o meu primeiro cargo não é procurador da República ou procurador militar. Não, é promotor da Justiça Militar. Então, a carreira tem uma nomenclatura um pouquinho diferente, certo? Então, promotor da Justiça Militar. Depois, com o passar do tempo, por merecimento e antiguidade, eu vou virar um procurador da Justiça Militar. E depois, por antiguidade e merecimento, eu posso virar um procurador-geral da Justiça Militar. Então, só cuida
com essa carreira aqui que é um pouquinho diferente. Depois, no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, também a gente vai ver aqui que tem uma diferençazinha na carreira, tá? Mas, enfim, vamos lá para a parte amarela falar do nosso Ministério Público Militar. Olha só. O chefe é o Procurador-Geral da Justiça Militar e a nomeação será basicamente idêntica ali do nosso Ministério Público do Trabalho. Olha só. Será nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre integrantes da instituição com mais de 35 anos de idade e 5 anos na carreira, escolhido em lista tríplice mediante voto plurinominal, facultativo e secreto pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público Militar para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo, caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de 2 anos na carreira. Sua competência é de síndico do Ministério Público Militar, de presidente, representa o Ministério Público Militar, decide sobre as matérias administrativas, decide o grau de recursos, conflitos e atribuições entre os órgãos do MPM. Então, meus amigos, aqui está basicamente idêntico. Aqui a nomeação do nosso Ministério Público do Trabalho e está um pouquinho diferente com relação ao Ministério Público Federal. Por quê? Porque o Ministério Público Federal, o chefe é o Procurador-Geral da República, tá? Então, se eu tiver que assemelhar a parte amarela do nosso Ministério Público Militar, ela fica mais semelhante a essa parte verde do Ministério Público do Trabalho, certo? Continuando. Colégio de Procuradores, igual a todos os outros, composto por todos os membros do Ministério Público Militar e sua competência se resume a elaborar as listas cêspulas, eleger e opinar. O Conselho Superior também é igual, compete o poder normativo do âmbito do Ministério Público Militar e tomar decisões importantes demais para ficar nas mãos apenas do Procurador-Geral da Justiça Militar, como destituir o Corregedor-Geral, decidir sobre remoção e disponibilidade, pedidos de reversão, deliberar sobre a realização de concurso e aprovar a proposta orçamentária. Basicamente, decisões de coleguinhas, quem toma é o Conselho Superior do Ministério Público Militar. A sua composição é igual às outras, ó. O Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vice-Procurador da Justiça Militar que integram como membros natos e os Subprocuradores Gerais da Justiça Militar. Olha que diferente, professor. Aqui não tem 4 membros eleitos por todos e 4 membros eleitos pelos seus pares. Direto, os subprocuradores gerais da Justiça Militar vão compor o nosso Conselho Superior. Por que isso, professor? Tem um motivo. O Ministério Público Militar ele é tão pequenininho, é tão pouco numeroso, são tão poucos procuradores que, basicamente, todos os subprocuradores já vão compor o Conselho Superior, que são apenas 8 no Brasil inteiro. Ah, professor, mas por que são poucos? Porque não tem tanto crime militar assim a ponto de eu criar uma mega estrutura de Ministério Público Militar. Então, por isso que todos os subprocuradores, quando eles são nomeados, automaticamente eles já vão fazer parte do nosso Conselho Superior. Que legal, né? Às vezes a gente pensa, a lei errou. Não, a lei não errou. É que é pouca gente mesmo que compõe o Ministério Público Militar, com certeza. Bom, e as câmaras de coordenação e revisão? Aqui está bem igualzinho, né? Olha só. As câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público são compostas por 3 membros do Ministério Público Militar, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público Militar, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível. E qual que é a competência? Igual que nós já vimos. Compete promover integrações, coordenações dos órgãos, intercâmbios, mas principalmente decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público Militar. O recurso contra essa decisão vai para o Procurador-Geral do Ministério Público Militar, conforme destacado acima. E eu destaquei em cima assim, ó, aqui, ó, decide grau de recursos, conflitos de atribuição do Ministério Público Militar. Então não importa de qual ramo te perguntarem ou quererem elaborar essa pegadinha, você vai acertar porque é tudo igualzinho. O que mais, professor? Vamos seguir. Olha só. Corregedoria, igualzinho também ao Ministério Público do Trabalho, só agora eu estou no Ministério Público Militar. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, dentre os subprocuradores gerais da Justiça Militar, integrantes da lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior para mandatos de 2 anos, renovável uma vez. A competência é de órgão fiscalizador de suas atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público Militar. Então, olha só, que barbada. O nosso Conselho Superior aqui, criando essa lista tríplice igualzinho o Ministério Público do Trabalho. Querem ver que é igualzinho? Olha ali, ó. Cadê? Ó.
elaborada pelo Conselho Superior. Tudo igualzinho, tudo igualzinho. Quando a gente tem esse esqueminha aqui, ó, fica muito fácil, né? Fica muito tranquilo da gente ir absorvendo esses conteúdos. O mais chato é iniciar, né? Quando a gente inicia no Ministério Público Federal, as nomenclaturas e tudo mais, mas depois que a gente aprende as outras só vão. É só alegria, tá? O que mais? Conselho Superior eu já vi, Câmara de Coordenação e Revisão eu já vi. O que elas vão fazer? Igualzinho lá no Ministério Público do Trabalho. Compete promover a integração, papapá, conforme já destacamos acima. E a Corregedoria? Mesma coisa. Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, dentre subprocuradores-gerais da Justiça Militar, integrantes da lista tríplice. Olha só, que faz o cansaço, né? Eu já falei da Câmara de Coordenação e da Corregedoria. Eu já fui para cima, para baixo, tantas vezes que meu olho deu um nó. Eu dei um nó aqui. Então, já tinha lido sobre a Corregedoria. O nosso próximo comentário é sobre os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Esses serão designados para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar. Inclusive, tem prova do STM agora, dia 1º de junho, né? E na Câmara de Coordenação e Revisão, cabe aos subprocuradores gerais da Justiça Militar privativamente o exercício da função de Corregedor-Geral do Ministério Público Militar e coordenador da Câmara de Coordenação e Visão do Ministério Público Militar, igualzinho ao Ministério Público do Trabalho. Como aqui não tem Ministério Público Eleitoral, fica mais resumidinho os cargos que são privativos do final da carreira dentro do Ministério Público Militar. Vou tomar uma aguinha aqui, porque eu quase cometi um ato falho aqui, né? Então fica bem mais fácil decorar quais são os cargos aqui no final da carreira. Lembrando que dentro da Câmara de Coordenação e Visão também fala que vai ser do final da carreira sempre que possível. Então, aquela ideia de questão que eu falei ali atrás, que eu fui iluminado por Jesus aqui, então, meus amigos, aquela pegadinha pode ser replicada aqui dentro do nosso Ministério Público Militar também, porque só a função de coordenador da Câmara de Revisão é que é necessário o final da carreira. Agora, os procuradores da Justiça Militar, esses serão designados para oficiar junto às auditorias militares, e os promotores serão designados para oficiar junto às auditorias militares. Então, aqui acaba sendo idêntica a competência dos dois, tanto no início de carreira quanto no degrau intermediário da carreira, porque as auditorias militares são pouco numerosas, tem pouco trabalho, então é aquela meia dúzia de procuradores ali que vão estar atuando aí nessas auditorias, e tudo isso é muito, muito simples. Por isso que já acabou o Ministério Público Militar e já chegamos no nosso último, aqui nessa parte roxa, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E aqui tem uma pegadinha com relação a chefe. Olha só, o chefe é o Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Mas quem nomeia ele não é o Procurador-Geral da República. Olha que pegadinha boa, suculenta, interessante. Olha que interessante. Será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça para mandatos de 2 anos, permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice. Sua competência, que é igual, tá? É de síndico do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de presidente, representa o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele decide sobre matérias administrativas e decide em grau de recursos, conflitos e atribuições entre os órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, meus amigos, vejam que a única pegadinha aqui é que ele é nomeado pelo presidente. Daí você pensa, por que isso, professor? Tem um motivo. É que lá no Distrito Federal e Territórios é onde trabalha o presidente da República. Então, quem tem que estar ali fazendo a função essencial de justiça de custos legis tem que ser alguém de conhecimento do presidente, alguém que vai estar próximo ali, né? É num prédio um do lado do outro. Então, nesse caso aqui, não é o PGR que nomeia, é o presidente da República. Que baita questão, né? Que baita questão. Só que antes de eu ir para o Colégio de Procuradores, eu gostaria de voltar lá no nosso início, naquela página que eu falei para a gente deixar para depois, porque o nosso Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também tem uma diferencinha aqui na nossa carreira. Olha só, quando a gente passa no concurso, a gente é um promotor de justiça adjunto. Depois, com o passar do tempo, nós seremos promovidos para promotores de justiça. E, por fim, chegaremos a procuradores de justiça e atuaremos junto ao Distrito Federal e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, esse Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem essa diferença na carreira. O
promotor de justiça adjunto, promotor de justiça e procurador de justiça. Tá? Fique atento, essa parte roxa aqui tem essa diferença. Isso vai ser importante para nós sabermos, por exemplo, quais são os cargos privativos de procuradores da justiça. Alguém pode dizer, professor, vai ser igual aos outros ali, vai ser de corregedor e de coordenador da Câmara de Revisão. Beleza? Então você já está absorvendo, já está ficando craque aqui nesse esquema, mas de qualquer forma, vamos dar uma olhada para pescar toda e qualquer diferença. Então a primeira diferença aqui na parte roxa é o que é o presidente da República que nomeia, e agora vimos a segunda diferença, que é a carreira. Na continuação, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça do Distrito Federal e Territórios é composto por todos os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e a sua competência se resume em elaborar as listas têxtulas, eleger e opinar. Vejam, eles tiveram que chamar Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por quê? Porque agora nós temos promotores também. E quando fala em colégio, sempre são todos os membros da carreira. Não é só o final da carreira. Tá? Lá, por exemplo, no Ministério Público Federal, podia chamar de Colégio de Procuradores, porque todos os degraus da carreira são procuradores. No Ministério Público do Trabalho, todos os degraus da carreira são procuradores, não fala em promotor. Mas aqui no Distrito Federal e Territórios fala em promotor. Então tem que ser Colégio de Procuradores e Promotores. Com relação ao Conselho Superior, vai ser tudo muito igual. Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem na sua composição o Procurador-Geral da Justiça e o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que integram como membros natos, igualzinho que nós já vimos. 4 procuradores de justiça eleitos para mandato de 2 anos pelo Colégio de Procuradores, permitida uma reeleição, ou seja, todo mundo vai participar nessa eleição, promotores e procuradores vão poder votar, mas eu vou ter 4 procuradores eleitos pelos seus pares. 4 procuradores eleitos para mandato de 2 anos por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Então, esses aqui são do final da carreira. E qual que é a competência? Tudo que nós já vimos. Compete exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e tomar decisões importantes demais para ficar nas mãos apenas do Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios, como destituir o Corregedor-Geral, decidir sobre remoção e disponibilidade, pedidos de reversão, deliberar sobre a realização de concurso e aprovar a proposta orçamentária. Qual que é a manha que eu sempre dou? Decidir sobre coleguinhas. É fácil saber o que faz o Conselho Superior do Ministério Público. Depois, as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tudo muito igual, ó. Serão compostas por 3 membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sendo um indicado pelo Procurador-Geral de Justiça e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, juntamente com seus suplentes, para mandatos de 2 anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau da carreira. Então, sempre tem essa regra aqui, ó. Sempre que possível, integrantes do último grau da carreira. Se não der para ser, beleza, mas sempre que possível serão, tá? O que eles vão fazer? A competência é idêntica que nós já estudamos, né? Tudo igual. Compete promover integrações e coordenações dos órgãos, intercâmbios, mas principalmente decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do MP do Distrito Federal e Territórios. O recurso contra essa decisão vai para o Procurador-Geral de Justiça, conforme destacado acima. E o corregedor? A Corregedoria do Ministério Público Federal e Territórios. O corregedor será nomeado pelo Procurador-Geral dentre os Procuradores de Justiça, integrantes da lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior para mandatos de 2 anos, renovável uma vez. A competência é de órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Presta atenção! Olha como foi importante nós voltarmos lá em cima naquela página que fala da carreira. Nós vimos que o início da carreira são promotores, né? Depois, aqui no Distrito Federal e Territórios, eles viram procuradores. E o final da carreira que é o procurador. Então, nessa frase que está marcada na tela que eu acabei de ler, está me destacando que o corregedor é do final da carreira. O corregedor será nomeado pelo Procurador-Geral dentre procuradores de justiça. Promotores não, procuradores. Então, tem que ser do final da carreira. Vamos ver aqui o item 6 agora dos procuradores. Procuradores de justiça. Serão designados por oficiar junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e nas câmaras de coordenação e revisão. E cabe aos procuradores de justiça privativamente o exercício das funções de corregedor-geral, conforme acabamos de destacar, procurador do Distrito Federal dos Direitos do Cidadão, procurador distrital dos Direitos do Cidadão, porque estão lá no Distrito Federal, e coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. O que tem de diferente aqui? Tá? Geralmente, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Militar,
Só temos dois para a gente decorar, né? Ser corregedor e coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão são os cargos privativos do final da carreira. Só que aqui foi acrescentado um, que é o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. Já que estamos lá no Distrito Federal, existe esse cargo aqui dentro da estrutura do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, certo? Depois, eu vou ter o degrau intermedial da carreira, que são os promotores de justiça, que serão designados para oficiar junto às varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios, e os promotores de justiça adjuntos, que são início da carreira, que serão designados para oficiar junto às varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, a competência aqui é igualzinha, exatamente como ali no Ministério Público do Distrito, do Ministério Público Militar, certo? Aqui é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E depois de nós vermos tudo isso, fica fácil nós voltarmos lá naquela página de leitura dinâmica. Essa página aqui você pode deixar para ler só no dia do concurso. Só essa página que vai falar aqui da carreira, porque você já captou o raciocínio da Lei Complementar 55/93 e já está apto para acertar todas as questões. Então aqui estão as pegadinhas com as pequenas diferenças de nomenclatura. Meus amigos, chegamos ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês e uma boa sorte aí na sua prova. Mas, meus amigos, olha só, eu trouxe mais coisas aqui no fim. Eu trouxe a minha despedida oficial de vocês, né? Então, fim, se você chegou até aqui, eu espero ter ajudado na realização do seu sonho, mas eu gostaria de ir além. Eu gostaria de ser sua testemunha pelo merecimento de sua vaga, já que o esforço nunca é em vão. Então, poste uma foto com você estudando comigo nas redes sociais, devagar e sempre, vamos andando, cada um que precisar de nós, vamos ajudando cada um que precisar de nós nessa jornada de concurseiro. Então, dá um print aí, tira uma foto e marque o professor Pedro Kuhn ou o concurseiro ou os dois nas redes sociais, porque eu terei um imenso prazer de ir lá comentar e dizer: você merece a sua aprovação. Coloquei aqui um exemplo de publicação, certo? Deixei meu boa sorte, os links para você seguir o nosso canal do YouTube, para você seguir o nosso Instagram e deixei aqui também uma oração para você poder ouvir na véspera da sua prova. Então é só clicar aqui nesse link e assistir uma oração para que Jesus esteja junto com vocês, para que Deus abençoe sua jornada, abençoe sua prova, abençoe seus esforços. E tenho certeza que sabe o que acontece na véspera da prova, pessoal? Muitas vezes a gente quer mudar a rotina, a gente quer mudar o que normalmente faz e acaba se atrapalhando na véspera da prova. Então, qual que é a minha recomendação para vocês? Não mudem sua rotina, tá? Estudem até o horário que vocês estão acostumados a estudar e vão descansar. Só que muitos de vocês vão ter um problema. Vocês não vão conseguir dormir porque estão ansiosos porque a prova é no dia seguinte. É, eu sei que é assim. E o pior é que às vezes a gente fica assim, ó, ai meu Deus, eu preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso dormir. E daí a gente passa a noite inteira acordado pensando que precisa dormir. Por isso que eu coloquei essa oração aqui para você. Porque eu preciso que você ouça essa oração, descanse no colo de Deus. Imagine que Ele está colocando a mãozinha na sua cabeça e permitindo que você repouse para dar o seu melhor no dia 4 de maio. Então, que Deus abençoe poderosamente a sua prova e a sua noite anterior para você chegar lá descansado. E você já sabe que pode sempre contar comigo, professor Pedro Kuhn, e juntos nós vamos fazer a prova ao vivo no dia 6 de maio. A sua prova é dia 4, então geralmente a FGV libera no dia seguinte, no máximo na terça-feira, a prova. Então eu vou fazer junto com vocês a prova ao vivo aqui e tenho certeza que daqui do nosso esquema nós vamos tirar as respostas certas da sua prova. Lembrando que eu não estou inscrito no concurso, então preciso que você salve meu WhatsApp para mandar para mim a sua prova, certo? Eu preciso que vocês mandem a prova para eu poder corrigir aqui, porque daí eu coloco ela atrás da parede, assim como eu faço com a apostila, né? Aqui atrás vai aparecer a nossa prova para fazermos ela ao vivo e juntos, certo? Pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de dar aquele like no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações, porque mesmo que você não assista ao vivo algum vídeo ou alguma live, você recebe um e-mail, daí fica salvo lá para você assistir quando desejar. E já fica o meu convite para o dia 6 estarmos juntos e ao vivo aqui, e fica a minha boa sorte no seu concurso. Muito obrigado por tudo, obrigado pela sua jornada junto ao Concurseiro On, obrigado por estar aqui comigo até essa hora
e que Deus abençoe poderosamente a sua prova. Beijão no seu coração e uma boa sorte. Tchau, tchau, pessoal.